A dívida pública brasileira. Bom dia, pessoal. Me chamo Rodrigo Souza e quero dar continuidade ao documentário do Carlos Ponsatto em relação à dívida pública nacional. Se você não assistiu o vídeo de número 1, a parte 1 desse vídeo, eu sugiro que você vá lá no meu canal mesmo e você clique para assistir a parte 1. E agora a gente vai assistir a parte 2. Vamos lá, galera? Um abraço. Fizemos a CPI da dívida pública, nossa proposta feita aqui no Congresso Nacional, certamente nós colocamos o dedo na ferida da solução da economia brasileira. E, infelizmente, não foi possível passar o relatório inteiro, mas teve uma repercussão grande e nós levamos ao Ministério Público Federal um documento de quase 1000 páginas analisando as ilegalidades, as irregularidades da dívida pública e mostrando que só uma auditoria da dívida, né, e o cancelamento dos contratos que são ilegais, irregulares e imorais, entende, poderia arrecadar para o país uma fortuna, como foi feita no Equador, em que 70% da dívida foi cancelada depois de uma auditoria proposta pelo governo equatoriano e se economizou mais de 10 bilhões de dólares naquele país. Eu tive a honra de ser uma dessas pessoas nomeadas no decreto do presidente Rafael Correa. Fui para o Equador. Foi um trabalho histórico, porque tinha apoio político do presidente e tinha respaldo legal no decreto. Entregamos o relatório para o presidente Correa em setembro de 2008. Com base nesse relatório, ele já suspendeu o pagamento dos juros que seria devido em novembro e dedicou todo esse valor para investimentos em saúde e educação. Dessa forma, o Equador anulou 70% de sua dívida externa em títulos e, com esse alívio, pôde aumentar os investimentos em saúde, educação. Nesses poucos anos, já foi erradicado o analfabetismo, implementada a educação integral. A saúde pública, que já não existia no Equador, foi recuperada. Investimentos impensáveis há pouco tempo em transportes, etc., estão acontecendo. Enfim, mudou a realidade do país. É um exemplo para o mundo essa experiência equatoriana. A moratória, para além de uma discussão, que também é importante, do pago ou não pago, é uma forma de forçar o credor a sentar na mesa para renegociar os termos dessa dívida. A Argentina fez basicamente isso. Falou, ó, não pago. Ou não é que não pago, porque ela continua pagando, mas eu pago, não pago do jeito que está, mas eu vou pagar se a gente renegociar o perfil dessa dívida. A crise argentina, né, dos fundos abutres mostram claramente, e o nome nos parece extremamente adequado, né, mostra o caráter pouco sério dessas instituições. A Argentina também possui um fato histórico em relação à dívida, que é uma sentença judicial que condenou a dívida externa argentina, considerando-a ilegal, imoral, ilegítima, que é decorrente, é conhecida como sentença Olmos. Infelizmente, as autoridades argentinas não levaram isso em conta e renegociaram sucessivamente essa dívida em processos que provocaram enorme prejuízo ao povo e à economia do país. A dívida continua crescente. O presidente Lula, ele não pagou a dívida externa. Há 10 anos atrás, o ex-presidente Lula foi para a televisão dizer que tinha pago, tinha resolvido toda a dívida do Brasil, que o Brasil não devia mais nada. Então isso formou uma ideia na cabeça das pessoas que o Brasil tinha ficado rico.
milionária, era o país mais rico do mundo. E hoje está aparecendo aí 2 trilhões de dívida. Você trocou uma dívida com a FMI a juros baixos por uma dívida com bancos privados a juros altíssimos. O pagamento ao FMI foi um pagamento de apenas 15,5 bilhões de dólares, que aconteceu em 2005, e foi uma operação que trouxe grandes prejuízos financeiros ao país, porque a dívida com o FMI custava apenas 4% ao ano de juros. Para pagar para o FMI, o Brasil emitiu títulos da dívida interna que custavam mais de 19% ao ano de juros. Então, foi uma operação que não trouxe nenhum benefício ao país, ao contrário. Foi uma operação que tornou a dívida ainda mais onerosa e provocou um grande desserviço político, porque iludiu ainda mais o nosso povo, afastando-o de enfrentar esse problema do sistema da dívida. Quando aparece a capa da revista do roubo do urânio, o senhor pode ter mostrado, né? Roubo do urânio, contrabando de urânio, eu me divirto um pouco, porque isso é extraoficial, é verdade, estou roubando. Mas o nióbio é infinitamente pior, porque é oficial, o senhor entende? É oficial. Quer dizer, se nós calculássemos quanto é gasto nióbio em toda a indústria aeronáutica mundial, do planeta, planetária, não é verdade? E víssemos quando sai daqui, o que entra deveria ser compensador, e não é. A coisa veja o senhor, é avassaladoramente desastrosa para o país. A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, formando, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar tudo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Não quero fazer discurso, eu estou respondendo um pouco, Mas isso... um pouco animado, porque essa questão mineral me preocupa há muito tempo. Eu estudei, honra ao mérito, com o almirante Gami Silva, que tomou conta daquele projeto da Amazônia, um homem culto, preparado. Estudei muito. Quer dizer, ninguém fala nisso. E por que o senhor não falou isso na Câmara Federal? Mas já falamos. Ninguém repercutiu isso aí? Não, essa a imprensa informação não tá é muito interessada séria. nisso. Perdoe, o seu canal é um canal voltado para a família, voltado para valores, mas isso não é geral na televisão. A televisão está preocupada em mostrar o roubo, a televisão está em mostrar essas falhas todas que aí estão. Eu costumo dizer, comparado o mensalão, a mesada dos nossos colegas que tristemente venderam suas consciências, comparado aquilo com o que nós perdemos em minério, aquilo é mesada de trombadinha. Mas o nosso homem comum, o nosso homem simples, não sabe desses valores vultosos. Então, eles estão roubando. A imprensa desvia a atenção daquilo que é visceral para aquilo que é secundário. Essa é a questão. Enquanto o Supremo Tribunal Federal examinou um mensalão, que nós não estamos aqui defendendo, nós achamos que o dinheiro público ele tem que ser preservado, tem que ser investigado e os responsáveis têm que ser punidos. Mas que custou, segundo a mídia, 150 milhões, ocupou mais um ano de Supremo Tribunal Federal, a nossa causa não teve um dia do Supremo Tribunal Federal para ser examinada. A dívida ano passado levou mais de 2 bilhões por dia. Ou seja, nós tivemos dedicados à dívida, mais de 15 mensalões por dia. E a grande mídia não denuncia isso. Ficou aí denunciando o mensalão todos os dias do ano, enquanto 15 mensalões por dia estavam indo no ralo da dívida pública. Os banqueiros estão fazendo uma brincadeira com o governo. Você quer um programa
popular, você brinca aí com Bolsa Família. Você pega 20 bilhões por ano e distribui aí para os pobres. E não se preocupa com os 240 milhões que nós estamos ganhando. Então, os banqueiros concordam em pagar que o governo gaste uma migalha para maquiar a opinião pública, enquanto a taxa de juros, o interesse do banqueiro é 10 vezes superior àquela migalha que sai no Bolsa Família. Mais ou menos a conta é essa. A existência de política social compensatória é melhor que a inexistência de política social compensatória. Óbvio, ninguém discute isso. E essa é a base objetiva para, enfim, o governo ter esse tipo de apoio social. É melhor ter que não ter. Agora, o que eu quero discutir é por que você tem. Primeira coisa importante é o seguinte: se a política social é compensatória, é porque ela está compensando algo. E se ela está compensando, ela não está resolvendo. Então, ela vai ser necessária ad eterno. A questão é, não estou discutindo a existência da política social compensatória, é porque você não, paralelamente, não resolveu o problema que faz com que você tenha que ter uma política social compensatória. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte: de que maneira isso é feito? Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Como é que se faz o Minha Casa Minha Vida? Ah, você dá casa para a população, sim. Mas você está financiando quem? Construtoras. Que tem como lógica de acumulação o quê? Como é que a lógica de valorização do capital das construtoras? É a mesma lógica de valorização do capital fictício. Você está dando bolsas para pessoas que nunca tiveram a chance de entrar na universidade, entrar em universidade privada com subsídio de Estado. Que bom que elas entraram na universidade, porque antes não entravam. Sim, mas qual é a lógica disso? Passar recurso público para garantir valorização de universidade privada e as vagas das universidades públicas estancadas. Defender política social não é ser anti-neoliberal. O que te faz ser liberal ou neoliberal ou anti-neoliberal é a forma da política social que você implementa. Política social focalizada, compensatória, é a política social do Banco Mundial. E não venham querer me dizer que a política social do Banco Mundial é crítica, heterodoxa, anti-neoliberal, que de fato não é. Essa dívida permitia o Banco Mundial, o FMI, mandar uma representante do FMI aqui todos os anos para fazer uma avaliação das contas do Brasil, para ver se tem o dinheiro, onde é que tem o dinheiro, etc. Uma situação realmente de submissão absoluta a um sistema financeiro mundial que não tem nenhuma razão, nem nunca foi previsto que existisse um sistema que permitisse ao banco ser dono do país e dizer, não, essa política não pode, essa aqui você faz. Uma coisa incrível. Não tem dinheiro para pagar a dívida? Então vocês têm que privatizar, vocês têm que leiloar, vocês têm que fazer, têm que criar leis. Tem que fazer de acordo com a orientação do FMI. Nós temos que seguir uma cartilha, queiramos ou não. Então, que dê a nossa soberania. Romper com o neoliberalismo tem custos. Só que quanto mais tempo a gente demora para romper, maiores são os custos. Mas tanto maior será o sucesso que você tem ao romper com isso, ao lidar com as questões de dívida externa, dívida pública, quanto mais apoio político, econômico e social você tem. O que significa isso? Que a integração regional é condição sine qua non.